O objetivo dessa aula é a gente ampliar os conceitos de seno e cosseno para arcos trigonométricos e trabalhar com a redução ao primeiro quadrante. Então, o título dessa aula aqui, Redução ao primeiro quadrante. Antes, isso aqui é uma aula um pouco abstrata. Então, assim, eu preciso da máxima atenção de vocês para que a gente consiga aprender mesmo, tá? Para que a aula dê certo, eu vou precisar aí da máxima atenção de todos. Então, vamos lá. Olha só. Agora, iremos estudar como calcular o seno, cosseno e a tangente em qualquer quadrante, relacionando-os a seus respectivos valores no primeiro quadrante. Então, a gente vai começar fazendo a redução do segundo para o primeiro quadrante. Primeiro, eu preciso explicar o que é esse negócio de redução. Bom, a gente tem aqui a circunferência trigonométrica, certo? O primeiro quadrante, ele está sempre entre 0 e 90 graus. A gente faz a redução de um ângulo para o primeiro quadrante para ficar mais fácil de você conseguir encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente dele, né? Porque no vídeo que a gente viu antes desse daqui, né, que eu mostrei no GeoGebra para vocês, lá dá para ver bem os ângulos que são côngruos, né? A gente conseguiu ver seno, cosseno e tangente dos ângulos que são côngruos, certo? E é justamente isso que acontece aqui. Então é por isso que a gente faz a redução ao primeiro quadrante, para a gente conseguir encontrar de uma forma mais fácil o seno, o cosseno e a tangente, certo? De ângulos que são côngruos aos ângulos que estão no primeiro quadrante. Então, ó, dado um arco AP de medida alfa, com alfa estando entre π/2 e π, ou seja, os arcos que estão no segundo quadrante, né, porque π/2 é 90, π é 180. Os ângulos que estão de 90 a 180 estão aqui no segundo quadrante, certo? Então, olha só. Eu desenhei aqui essa circunferência, certo? Eu fiz aqui uma abertura, ó, de um arco que está indo no segundo quadrante, certo? Eu tenho aqui, ó, um ângulo que eu chamei de alfa, certo? Ó, esse ângulo aqui, que é a medida desse arco aqui, vale alfa. Se você for uma pessoa observadora, ó, aqui eu tenho o ponto P, que é o valor do meu arco. E aqui eu tenho o ponto P', que é o quê? É o arco côngruo a P. P, né, se você observar aí, P' é o simétrico a P em relação ao eixo X, né, ó. P' é o simétrico a P, como se fosse um espelho. Então, o P, ele é côngruo ao P'. Então, quando a gente faz esse traçado aqui, né, para a gente obter o seno desse arco aqui, a gente olha essa medida, né? O arco está aqui, você faz a projeção para o eixo Y e o seno é esse segmento aqui. Então, ó, o seno de alfa vai ser o seno de π menos alfa. Por que seno de π menos alfa? Porque essa daqui é a redução para o primeiro quadrante. E aí, ó, esse arco aqui mede π. Esse arcozinho, esse ângulo mede alfa. Esse outro ângulo menorzinho aqui, ó, que está abaixo da pontilhada, mede π menos alfa. Por que π? Porque tudo aqui, ó, mede π, que é 180 graus, né? O arco inteiro aqui mede π. Só que eu vou tirar o valor do ângulo aqui, ó, que vale alfa. Então vai ser o valor do ângulo total, que é π menos o valor desse alfa aqui, certo? E aí você obtém esse valor. Do mesmo jeito aqui, você faz π menos alfa para obter esse ângulo aqui também. E aí você faz a redução para o primeiro quadrante. Então, em vez de você calcular o seno desse ângulo aqui, você calcula o seno desse, o seno de π menos alfa. E aí você reduziu para o primeiro quadrante, ok? Então, para mim achar o seno de alfa, vai ser seno de π menos alfa. E o cosseno? O cosseno desse arco aqui em P, ó, você faz a projeção dele aqui para o eixo X, então esse é o cosseno de alfa. E o simétrico dele, né,
o arco que é côngruo a ele vai ser o simétrico, né? Aqui o P' do outro lado. E aí você faz a projeção do P' aqui também no eixo X. E essa daqui é a redução para o primeiro quadrante, ó. Depois que a redução para o primeiro quadrante é sempre o espelho, né? Ó, é sempre o P'. Porque o arco mesmo tá aqui no segundo. Só que aí você fez a redução para o primeiro quadrante. E aí vai ser o cosseno de π menos alfa. E aí, de novo, aquela história lá do ângulo, né? Ó, aqui tudo vale alfa, essa partezinha vale π menos alfa, que é a redução do primeiro quadrante. E esse triângulo é igual a esse, é semelhante, então também ali é π menos alfa, certo? Então, para a gente achar o cosseno de alfa, eu vou calcular o oposto do cosseno de π menos alfa. Aí você vai falar, ah, mas por que eu vou calcular o oposto? Porque olha só, cosseno de alfa está deste lado e a redução está do lado oposto. Então, por isso que eu coloco aqui esse sinal de menos. Então, fica menos cosseno de π menos alfa, ok? E a tangente, ó. A tangente também do mesmo arco aqui, ó. A tangente no segundo quadrante, ela é negativa, né? Ó, você faz o espelhamento dela aqui para baixo. Então, a tangente de alfa é esse segmento aqui, ó. Só que aí, fazendo a redução para o primeiro quadrante, ela vem aqui para cima. Então, de novo, aqui também é a mesma coisa, né? Essa coisa do ângulo aqui é sempre a mesma coisa. Eu tenho o ângulo alfa, essa medida é π menos alfa, aqui também π menos alfa, certo? Então, ó, também ficou do lado oposto. Então, a tangente de alfa vai ser o oposto da tangente de π menos alfa. Olha que interessante. Desse lado aqui, por que não teve um sinal de menos aqui? Porque o seno, ele é o mesmo, tanto desse lado como desse. No P, o seno é esse. No P', o seno também é esse. Não ficou do lado oposto igual aconteceu aqui, igual aconteceu aqui. Então, por isso que no seno aqui, né, do segundo quadrante, a redução do segundo para o primeiro, o seno não fica negativo. Só fica negativo o cosseno e a tangente, ok? Agora, a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Ó, outra coisa. Fica meio abstrato aqui. Provavelmente eu vou estar falando e muita gente não vai... Tem gente que vai conseguir acompanhar, tem gente que não vai, né? Porque vai ter que ver o vídeo várias vezes para acompanhar. Mas calma, fica tranquilo que vai ter exercícios de redução do segundo, do terceiro e do quarto quadrante para o primeiro. E aí, quando tiver o exercício numérico, fica um pouco mais fácil de conseguir entender, tá? Aqui eu estou mostrando nos desenhos o que está acontecendo. Depois, evidentemente, vai ter os exercícios numéricos e tudo mais. Aí eu acredito que fica mais fácil pro pessoal, tá? Então, ó, agora vamos fazer a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Ó, então, dado um arco AP de medida alfa, com alfa estando entre π e 3π sobre 2. Ou seja, π aqui e 3π sobre 2. Então, eu estou aqui no terceiro quadrante, certo? Então, ó, vamos lá. Eu peguei aqui um arco, ó, chamei de P, vindo para o terceiro quadrante. Aí eu calculo o simétrico a ele, que é o P', certo? Calculo o simétrico a ele, que é o P'. Aqui a gente está no seno, né? A gente está no seno. Como que eu faço para me calcular o seno de P? Eu faço o prolongamento dele aqui para o eixo do Y, e essa medida aqui é o seno de alfa, né? Lembrando aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo que tem 3π sobre 2 radianos, né, ou 270 graus. Ele vale alfa. E aí também fica aquela ideia dos triângulos aqui, né, ó. Essa partezinha aqui vai ser π menos alfa, né? Essa outra partezinha ali também. Aliás, desculpa, ó. Aqui eu corrigi em alguns e em outros não. Não é π menos alfa, é alfa menos π. Já vou explicar o porquê, deixa eu só arrumar aqui. Alfa menos π. Aqui, ó, é alfa menos π. Aqui eu já arrumei, aqui também já arrumei. Bom, por que aqui a gente vai calcular alfa menos π? Porque aqui o valor passou de 180, né?
aqui estava entre 180 e 90. Então, por isso que eu pegava o todo, né, que era o 180, e subtraía do valor do ângulo. Agora aqui eu passei, né, ó, de 180. Então, eu pego o valor do ângulo e subtraio de 180 para mim poder obter o valor aí desses ângulos. Então, aqui eu vou fazer alfa menos π, certo? E aqui embaixo também, né, ó, ângulos opostos pelo vértice, então também vai ser alfa menos π. Então, fazendo o prolongamento aqui, essa medida é o seno de alfa. E qual que vai ser o seno da redução ao primeiro quadrante, né? Ó, que a redução ao primeiro quadrante é o P'. O P' que está no primeiro quadrante. Então, você faz o prolongamento para cá e esse daqui vai ser o seno de alfa menos π. E aí, ó, ficou em cima, ficou o oposto também. Então, o seno de alfa vai ser o oposto, ó, menos o seno de alfa menos π. Certo? Depois aqui no cosseno, ó, fiz a mesma coisa, né? Eu abri o arco aqui P, fiz o simétrico a ele, né? A redução ao primeiro quadrante, que é o P', certo? Para mim calcular o cosseno de P, eu faço o prolongamento aqui até o eixo do X, e esse vai ser o cosseno de alfa. E qual que é o cosseno da redução, né? Na hora que eu faço a redução para o primeiro quadrante, ó, também fica do lado oposto, né? Tava aqui, veio para o lado oposto. Então, vai ser menos o cosseno de alfa menos π. Para eu poder calcular o cosseno. Ó, cosseno de alfa menos cosseno de alfa menos π. Certo? Alfa menos π também, porque é aquela mesma ideia do ângulo aqui. Ó. O ângulo total vale alfa. E eu tenho 180 graus aqui. Então, eu tiro o valor do meu ângulo menos os 180 graus. Certo? Agora, vamos para a tangente, ó. Tangente, olha só que interessante aqui. Aqui eu peguei o arco também P, fiz o simétrico P', e aí eu fiz o prolongamento aqui, ó, do arco da redução até a linha da tangente. Então, ó, aqui é o P' e aqui é o T', né? Ou seja, é a redução do terceiro para o primeiro quadrante. E aí, ó, a tangente desse ângulo aqui, né, a tangente de P, também vai dar lá em cima. E aí a tangente da redução vai ser esse segmento aqui, certo? Que sai do zero aqui e vai até o ponto P'. E aí aqui não ficou do lado oposto, né? Não teve lado oposto, ficou lá em cima mesmo. Então a tangente de alfa é a tangente de alfa menos π. E aí, ó, fica positiva, não fica o sinal de menos. Só aparece o sinal de menos quando fica do lado oposto, ok? Bom, agora vamos à redução do quarto para o primeiro quadrante. Dado um arco AP de medida alfa, com alfa entre 3π sobre 2 e 2π, né? 3π sobre 2 e 2π, a gente está falando aqui do quarto quadrante. Vamos observar o seno aqui, ó. Primeiro, eu abri um arco aqui, vindo para o quarto quadrante, certo? E aí eu fiz o simétrico a ele ali, que é o P'. Inclusive, lá, quando a gente estava estudando o seno, né, a gente viu lá os ângulos, né, que são côngruos, né? Então, o vídeo anterior vai dar base para esse, para você conseguir entender o que a gente está fazendo aqui, certo? Então, para mim calcular o seno de P, que é o arco que está aqui no terceiro quadrante, eu faço o prolongamento até a linha do Y aqui, e esse aqui é o seno de alfa. E o seno, desculpa, de P', faço o prolongamento aqui também, e esse vai ser o seno de 2π menos alfa. Aí agora você vai falar, bom, mas por que 2π? Porque agora a gente está no terceiro quadrante. Então você imagina, tudo isso daqui é o ângulo alfa, e aí para você ter esses dois ângulos aqui, você faz 2π, que é o 360, menos o valor do ângulo. E aqui embaixo a mesma coisa, 2π menos o valor do ângulo, certo? Claro que aqui a gente está trabalhando de uma forma geral, então por isso que a gente está usando 2π, está usando o alfa, é o que eu falo, aqui fica um pouco mais abstrato. Quando a gente começar a trabalhar os exercícios, aí não vai ficar mais tão abstrato assim, tá? Aí vai ficar, vão conseguir entender um pouco mais quando tiver numericamente, certo? Então, ó, aqui ficou o oposto, né? O seno estava aqui, a redução do primeiro quadrante ficou o oposto dele, seno de 2π menos alfa. Então, vamos calcular o seno de alfa
para fazer a redução, né, do seno de alfa no terceiro quadrante, eu faço seno de alfa é igual ao oposto do seno de 2π menos alfa. E o cosseno, ó, fiz aqui o arco P, né? O côngruo a esse arco aqui tá ali, que é o P', certo? Para mim calcular o seno de P, eu faço o prolongamento aqui até o eixo X e essa medida aqui é o seno de P. É o seno de alfa, né? Na realidade, é o seno de alfa. Estou falando seno de P porque aqui é o arco, né? Então P ou alfa dá no mesmo, tá? Seno de alfa é esse segmento aqui. E aí aqui a gente tem o ângulo inteiro, né, que é o alfa. Então essa partezinha aqui é 2π menos o valor do ângulo. Essa parte de baixo também, 2π menos o valor do ângulo. E esse segmento é o cosseno de alfa, né, a redução do primeiro quadrante, que é o cosseno de alfa é igual ao cosseno de 2π menos alfa. E aí não tem sinal de menos, né, ó, igual teve ali, porque ali foi para o lado oposto. Aqui não, aqui se manteve. Então, a redução do primeiro quadrante, né, do terceiro para o primeiro quadrante no cosseno, é cosseno de alfa igual ao cosseno de 2π menos alfa, certo? Bom, nessa outra circunferência aqui, ó, de novo, né, agora para a gente ver a tangente, tem o arco aqui, né, no terceiro quadrante. Faço aqui o prolongamento do ponto do meu arco para minha tangente, certo? E a redução do primeiro quadrante, né, o arco simétrico aí no primeiro quadrante está aqui em cima, certo? E aí, ó, note que já fica aqui o inverso, né? Ó, a redução do primeiro quadrante já ficou o inverso. Então aqui estava o P', eu faço o prolongamento até o T', e essa daqui é a tangente de 2π menos alfa. E aqui embaixo é a tangente de alfa. Ela ficou oposta, né? Então, a tangente de alfa é igual ao oposto da tangente de 2π menos alfa, certo? E aí eu coloquei aqui embaixo, ó. Note que P' é simétrico a P em relação ao eixo X. Então, como o arco ficou sempre na mesma posição, né, ó, o simétrico a ele também ficou na mesma posição. A gente ficou sempre aqui no meio, né, ó. Sempre ficamos no meio. Então, o simétrico a ele está ali, ok? Bom, espero que tenham entendido, tá? Quem não entendeu, volta o vídeo, vê de novo mais pausadamente, que eu acredito que vai conseguir entender. Se mesmo assim você não entender, vai ter os vídeos aí de exercícios, né? Os exercícios numéricos, e aí eu acredito que fica um pouco mais fácil de conseguir entender, tá? Aqui realmente é um pouco mais abstrato. Eu vou ver se eu consigo fazer, se tem a redução pro primeiro quadrante no GeoGebra, e aí a gente faz lá, dá um pouquinho mais de clareza na cabeça de vocês também, ok? Mas espero que consigam entender.